Não é? Página 29. Confere aí, galera. Evolução da enfermagem. Isso. Como realizar uma evolução de enfermagem, não é isso? Isso. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu sei que todo o conteúdo, né, todos os slides, eles estão na plataforma. Mas aí, como teve aquele negócio da oxigenoterapia que teve a mudança, quem tiver um pouquinho de dificuldade, eu vou colocar todos os slides no grupo de vocês, tá bom? Para dizer assim, não consegui abrir o slide, essas coisas todas, porque não tem conteúdo, não. Então, eu vou colocar no grupo de vocês, tá bom? Tudo bem? Tudo, pode Então, continuar. vamos lá. Como realizar uma evolução de enfermagem? Essa evolução de enfermagem é tudo aquilo que a gente relata com o paciente, tá? Desde a hora que a gente assume o plantão até a hora de ir embora. A evolução diurna, né, ela começa às 7 horas da manhã e termina às 19 horas da noite, tá? E o plantão noturno, ele começa às 19 horas e termina às 7 horas da manhã. Só que para cada evolução, né, o horário que a gente esteja atuando, existe uma cor, né, de caneta diferenciada. A azul é a evolução é feita de dia e à noite a evolução ela é feita durante a noite, tá? Isso aí tem mais lá na frente, passo a passo, explicando para vocês, tá? Como realizar uma evolução? Ela deve ser realizada no sentido céfalo-caudal. Céfalo-caudal é do couro cabeludo até o dedão do pé, tá? Céfalo-caudal. Começando pela cabeça, indo em direção à cauda, chegando até os pés. Sempre nessa mesma sequência. Porque o que acontece? A gente não pode falar da cabeça, depois falar do pé, depois volta para o abdômen, depois fala das vias aéreas. Então, a gente precisa seguir uma sequência, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês uma forma de uma evolução mais prática para vocês estarem fazendo essa evolução. Então, é assim, as etapas das evoluções. O que seria esse nível de consciência? Nível de consciência para saber se o paciente está orientado, se ele está desorientado, se ele está verbalizando, tá? Então, isso ele consegue identificar onde é que ele está, o seu próprio nome. Então, nível de consciência é aquilo que o meu paciente ele apresenta, tá? Ou ele está orientado ou ele está desorientado. E aí eu consigo identificar conforme eu verbalizo com ele. Bom dia, seu João. Eu sei que ele é seu João. Sônia Isabel, toda hora, hein? Eu sei que ele está com sono, amor. Eu sei que o nome dele é seu João. Isabel, tá vendo? Tô trocando tudo. Eu sei que o nome dele é seu João, mas ele vai falar assim, não, sou seu João, não, eu sou seu José. Então, eu sei que ele está desorientado. As terminologias de sinais vitais, tá? Lá no finalzinho da apostila de fundamentos tem as terminologias. Que terminologias seriam essas? Se ele está hidratado, se ele está corado, se ele está eupneico, se ele está cianótico, tá? Se ele está bradicárdio, se ele está normocárdio. Então, isso entre algumas terminologias, tá? Sinais objetivos é tudo aquilo que eu vejo, tá? Então, assim, vocês já passaram por catéter vesical de demora, já passaram por curativo, tá? Então, a gente vai relatar para o paciente, né? A gente vai fazer evolução. Se ele está com acesso venoso periférico, se ele está com curativo, aonde é que está esse curativo? Mas a gente começa na sequência. Então, vamos lá. Sinais objetivos é aquilo que eu vejo. Então, eu começo pela sonda. Paciente com sonda enteral, né, para alimentação. Paciente com acesso venoso periférico em membro superior esquerdo ou direito, fluindo etapa de manutenção. Aí a gente vai lá para os membros inferiores. Não, vamos para o abdômen. Abdômen apresentando, né, globoso, né, porque ele está super estendido. Então, a gente diz que esse abdômen ele está globoso. E depois a gente vai para os membros inferiores, tá? Que pode estar com curativo ou não. Tá ok? Então, sinais objetivos é tudo aquilo que eu vejo, o que a enfermagem fez com esse paciente, tá ok? Sinais subjetivos é aquilo que o paciente ele relata. O que seria isso? Vamos supor, ele está relatando para mim que durante a noite ele vai relatar desta forma, tá? Ele estava sentindo dor de barriga a noite toda, aquela cólica.
mas não foi feito nenhuma medicação. Aí a gente dá uma olhada lá na prescrição, realmente não foi feito nada. Vai lá na evolução, que muitas das vezes pode se fazer a medicação, mas não pode, às vezes esquece de checar, mas às vezes pode estar evoluído. Na evolução a mesma coisa, tá? Então a gente começa a ver que não tem nada checado e que não tem nada evoluído. Então a gente vai fazer uma medicação para essa dor abdominal, né, que seu João ele está sentindo. Então os sinais subjetivos é tudo aquilo que o paciente ele me relata relacionado à dor, o que esteja acontecendo com ele. Então, sinais subjetivos é tudo que o paciente ele me passa de informação, o que está acontecendo com ele. Entenderam a diferença? O objetivo eu estou vendo, tá? Eu, profissional, estou vendo. Subjetivo é aquilo que ele está me relatando o que está acontecendo com ele, tá ok? Cuidados de enfermagem. Lembra que não foi feito nenhuma medicação para ele, então esses cuidados de enfermagem pode ser relacionado a isso. Administrado medicação, tá? Pois o paciente ele queixa-se de dor abdominal, administrado medicação do item tal, conforme prescrição médica. Realizado banho no leito, realizado curativo, realizado novo acesso venoso periférico, porque apresenta aí sinais flogísticos. Então, o cuidado de enfermagem é tudo aquilo que eu faço com o meu paciente, tá ok? Foi a dieta desse paciente. Como seria essa dieta? Ou ele consegue se alimentar sozinho. Entendi. Essa foi o quê? Cuidado de enfermagem. É tudo Cuidados da enfermagem. Tudo que eu faço com o paciente. Isso, curativo, passagem de sonda, acesso venoso, banho no leito, tá? São o que eu faço com o meu paciente, tá ok? A dieta, né? A dieta é o quê? É aquilo que o paciente ele está aceitando, tá? Ou ele está se alimentando sozinho, tá? Ou ele está com a sonda enteral, tá? Se ele estiver se alimentando sozinho, eu só preciso ter o cuidado de perguntar se ele aceitou a dieta bem, se ele comeu pouco, muito. Por quê? A gente não vê a alimentação desse paciente, porque as meninas da Copa, elas levam a comida, dá aquele tempo para o paciente se alimentar, depois elas vão lá e retiram, tá? Então a gente precisa estar sinalizando, a gente precisa saber se o paciente ele está se alimentando ou não. E o que que a gente faz? A gente pergunta, tá? Agora, se o paciente ele está com sonda enteral, que é a sonda de alimentação, que sonda é essa? Qual é o nome dessa sonda? A aula foi lá, ali, não tem nem 7 dias. Para de olhar, Isabela. Qual é o nome da sonda? Não sei como. Sonda? Sonda de alívio urinário. É a vesical de... Não. Ai, não. Não, né? Não. De alívio Ai, meu coração. Caramba, tá na ponta da língua e não sai. Me dá um sudorese excessivo, ó. Nasogástrica, professora, é? Não, nasogástrica, ela não pode ser feita alimentação. Tá no caminho. É enteral, professora? Boa, a sonda enteral. Ela é conhecida como sonda de quê? Qual é o nome da sonda? Sonda De linfo? Doberhoff, tá? Onde a sonda Doberhoff ela fica localizada, a sonda enteral? No estômago, não? Não. No estômago é a sonda nasogástrica. 4 dedos abaixo do... Não. É. 4 dedos abaixo do estômago? 4 dedos abaixo do processo xifoide é onde eu faço a mensuração externa. Eu quero saber interna, aonde ela fica localizada. Passei a sonda, aonde ela fica localizada. É isso aí mesmo, na primeira porção do intestino, próximo ao duodeno, né? Tenho certeza. Para eu ter certeza que essa sonda está na primeira porção do intestino, o que é realizado antes de eu iniciar a minha alimentação ou minha medicação? Não entendi, professora. Pode repetir? Posso. Passei a sonda enteral, fiz a mensuração, passei a sonda, fixei, tirei o fio guia,
para eu ter certeza que essa sonda está na primeira porção do intestino próximo ao duodeno, o que é realizado antes de eu iniciar a minha alimentação ou minha medicação? Tem que pegar a seringa com ar e injetar e escutar o barulhinho? Não, essa daí é a nasogástrica. Para eu ter certeza que ela está no estômago, eu coloco o esteto e jogo um golpe de ar para dentro com a seringa. Mas tá. Essa de alimentação tem que ser feita o raio-x? Isso, é o raio-x que é realizado, tá? Antes de eu iniciar a minha alimentação ou minha medicação, precisa se realizar o quê? Um raio-x. É sonda interal, qual é o nome que você falou? O quê? Sonda interal, a marca dela se chama Doberhoff. Doberhoff. A sonda nasogástrica, ela é conhecida como sonda de Levine. Foi? Alguma dúvida ainda sobre as sondas? Lembrando que a sonda de Foley, ela é passada pela uretra e pela bexiga, tá? Ela é feita de uma forma estéril, precisa se insuflar o balonete para poder ficar presinha entre a uretra e a bexiga, tá? Vocês lembram das sondas? Lembram, né? Eu sei. Olha aqui, crianças. Sonda interal. Sonda interal, tá? A pontinha dela é radiopaca, por isso que é feito o raio-x, tá? Dentro dela tem o fio guia, que eu não coloquei. Deixa eu colocar de volta. Como eu dei aula, eu acabei tirando, esqueci de colocar. Ó, dentro dela tem o fio guia, ó, que ele sai. Quando você passa a sonda, você retira esse fio guia e solicita o quê? O raio-x. Essa é a sonda interal, tá? Conhecida como Doberhoff. Tá? Deixa eu botar na pontinha assim para vocês enxergarem melhor. Tá ok? Essa daqui, ó, é a sonda de Foley. Tá? Que é insuflado o balonete para eu ter certeza, para poder ela ficar fixa lá. Ó, isso aqui é passado pela uretra e pela cateterismo, né? É o cateterismo, Dorimar, perfeito, tá? Sonda interal, sonda de Foley. Tá ok? Uhum. Deixa eu pegar a nasogástrica. Sonda nasogástrica. Eu cheguei a apaguei aquele miquinho na hora que eu coloquei. Lembram? A fixação. Ó, sonda nasogástrica. Ela fica localizada no estômago, tá? Serve apenas para o processo tifoide. Isso, a mensuração até o processo tifoide. Tá ok? Tifonais, que é tudo que sai, né? E a gavaz, que é tudo que entra, né? Excelente, Dorimar. Isso aí mesmo, tá? Foi, crianças? Alguma dúvida ainda? Não? Então, vamos lá. Eliminações. A eliminações é tudo aquilo que sai, tá? Eliminações fisiológicas, tá? Isso seria o quê? A diurese, a evacuação ou vésicos intestinais presente, tá? Que seria também a diurese e a evacuação, os dois juntos, tá? Sinais vitais é aquilo que a gente verifica. Temperatura, pulso, respiração, pA ou até mesmo escala de dor, tá ok? Foi? Alguma dúvida? Como fazer a etapa da evolução, uma evolução? Aqui eu acho que eu tenho um exemplozinho, acho que até na apostila também tem um exemplo. Então, vamos lá. Então, ó,
Etapas da evolução, nível de consciência, terminologia, sinais objetivos, sinais subjetivos, cuidados de enfermagem, dieta, eliminações, sinais vitais. Aqui eu tenho uma evolução. Então, às 7 horas, assumo o plantão com o paciente no leito, acordado, deitado com grades suspensas, respondendo às solicitações verbais, ventilando em ar ambiente. Esse ar ambiente é o que a gente está agora fazendo também. Aí vem as terminologias: hidratado, corado, eupneico, afebril, nomurcárdico. Aí entra para os sinais objetivos, que é aquilo que eu estou vendo. Com acesso venoso periférico, a sigla é AVP, tá? MSD é a sigla também universal. Membro superior esquerdo, esquerdo, desculpa, é porque ele está MD e aqui está escrito errado. Membro superior direito. Membro superior direito, fluindo etapa de manutenção em curso, soro glicosado a 5% mais eletrólitos. Esses eletrólitos é o sódio e potássio. Fluindo em BIC. BIC é bomba infusora contínua. Aquelas maquininhas que são colocadas, tá ok? Contínua. Com CVD, tá? Catéter vesical de demora em sistema fechado, tá? É aquele sistemazinho que eu falei com vocês, que tem aquela bolsa coletora e lá embaixo a gente acaba fazendo essa drenagem, tá? Com o membro inferior esquerdo apresentando edema. Aí tá assim, essas 3 cruzes. Essas 3 cruzes significa, vamos supor, a gente vê que o paciente ele tá edemaciado. A gente apertou, tá? Não é para apertar muito forte, não. A gente pressionou, tá? E voltou rápido, a gente coloca uma cruz. A gente pressiona e ela demora muito tempo a voltar, a gente pode colocar aí de 2 a 3, até mesmo 4 cruzes, tá? Então, o tempo que volta, tá? Aquele fundinho que fica é o que a gente vai determinar as cruzes. Se voltou rápido, é mais tranquilo. Agora demorou um pouquinho, a gente começa a identificar, a gente coloca o tempo que ficou muito tempo, mas aquela abaulamento, né? Que você pressiona, fica muito demasiado, então você vai lá e aperta, tá? É que tá aqui o meu pé, não vai dar para vocês verem, que até minha mão tá, edemaciada. Olha meus dedinhos como é que estão gordinhos, ó. Não é gordinho, não, edema mesmo, estão vendo? Nem aliança eu tô conseguindo colocar. É sério, minha mão tá inchada, tá? Então você aperta e volta logo, é tranquilo. Olha meus dedinhos como é que estão, ó. Não, professor, eu tô rindo de outra coisa aqui. É porque não tem... Meu Deus, é tão fino. O meu também é, porque eu tô edemaciada. Só os membros inferiores superiores, tá vendo? Tô até sem aliança, que a aliança não tá dando na minha mão, meus dedos, ombro. Mais que bebalica e retenção não adianta, tá? Então, com curativo é membro inferior esquerdo. Paciente relata sentir dor em região abdominal, que são sinais subjetivos, né? Que é o que ele está me relatando. Administrado medicação e realizado banho no leito e troca da roupa de cama, tá? Então, isso são os cuidados de enfermagem. Realizado curativo. Aceitando parcialmente a dieta oferecida, porque ele está conseguindo comer sozinho. Eliminações fisiológicas, que é a diurese e o cocô, né? Estão presentes. Mas aí tem aqui uma observação, ó. Eliminações fisiológicas presente, diurese com uma coloração âmbar, ou seja, a urina dele está o quê? Escurecida. Será que essa hidratação que esse paciente ele está numa quantidade suficiente? Por que está levando essa coloração âmbar? Então, a gente precisa relatar para o médico isso, tá? Evacuação líquida. Então, a gente também começa a observar a evacuação, tá? Então, ou ele vai relatar para a gente, ou a gente vai acabar vendo na fralda, tá? Aferidos sinais vitais, TPR, PA, temperatura, pulso, expiração. E aí, vocês não podem deixar o espaço, tá vendo? A gente bota pontinho, pontinho, ou a gente risca e escreve lá quem fez a evolução. Enfermeira Josélia, tá ok? Conseguiram entender? Professora, Oi. sobre o negócio de medir a pressão, quando a gente for para o laboratório, você vai ensinar melhor? Porque eu não aprendi nada disso. Exato. Medir nunca. Tirar também não.
Medir Aferir. quantos metros, isso, tá? Aferir, tirar o paciente morre, tá bom? Tá. Aferir. Professora, Oi. essa evolução de enfermagem é feita pelo enfermeiro, o chefe da equipe, ou todos os membros podem fazer, tem que fazer? Então, o enfermeiro, ele tem uma parte específica para ele, que a gente faz essa evolução céfalo-caudal. O técnico de enfermagem já é diferente. Então, conforme ele vai assumindo o plantão, ele vai seguindo essa rotina aqui. Então, às 7 horas ele assume o plantão, aí vamos supor 8 horas administrado medicação, 10 horas banho no leito, 11 horas meio-dia aferido sinais vitais, 1 hora da manhã, 1 hora da tarde aceitando bem a dieta oferecida, 2 horas da tarde administrado antibiótico. E a gente só relata nessa evolução de enfermagem as intercorrências e aquilo que a gente fez no paciente. Qual a importância a gente está fazendo essa evolução de enfermagem? É respaldo tanto para nós profissionais quanto para o paciente se ele tiver que questionar alguma coisa. Então, a gente precisa relatar tudo que a gente fez com o paciente, inclusive as intercorrências de enfermagem, o que aconteceu ali esporadicamente, tá? Aí a gente no finalzinho lá vai e tem que botar lá, assinar o nosso nome. Vamos supor, ó, vou dar um exemplo. Assuma o plantão com o paciente no leito, acordado, com grade suspensa, ventilando em ar ambiente, hidratado, corado, eupneico, afebril, nomocárdico, aceitando o de jejum pela manhã, ponto. Assumi o plantão. Sobrou a linha, eu dou um risquinho ou eu rubrico, tá? E deixo ali, assumi o plantão. Quando for 8 horas da manhã, aí 8 horas, administrado antibiótico do horário. Passou 8 horas, 10 horas, encaminhada ao paciente ao banho de aspersão e realizada a troca da roupa de cama. Aí sobrou espaço, eu faço essa mesma listrinha que tá aqui, ó, e eu preciso colocar, tá? Para cada coisa que a gente faz com o paciente, a gente precisa... Né? Tipo assim, no final do plantão, quando eu terminar de escrever tudo o que ocorreu com o paciente em minhas mãos. Exatamente isso. Tudo que você fez também você precisa relatar, tá? Entendi. A enfermeira já é diferente. A evolução da enfermeira é um céfalo caudal. Então, ela vai olhar o paciente num todo, pela manhã, de tarde à noite, né? E a gente vai começar a fazer as considerações. Assumo o plantão também é a mesma coisa, mas a gente começa do couro cabeludo e vai até o dedão do pé, aquilo que a gente relata, tá? O curativo que a gente foi feito, passagem de sonda, o pique e assim sucessivamente, tá? Foi? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Balanço hídrico, né? Qual é a definição do balanço hídrico? É aquele controle de ingesta de eliminação de líquidos, ou seja, vou falar aqui para vocês resumido, tá? Porque você já percebeu, eu não fico me prendendo muito nesses slides, não. Eu prefiro verbalizar, conversar assim, que eu acho muito mais, que mais eu acho que vocês conseguem entender um pouco melhor. Então, o balanço hídrico é aquilo. Tudo que o paciente ingere, ele precisa sair. Isso pode ser por sonda, isso pode ser por soro, isso pode ser por via oral. Então, tudo que é introduzido nesse paciente precisa sair. Vai sair de duas formas, ou através da urina ou através da evacuação. Então, vamos lá. Se está infundindo 500 ml de soro glicosado, né, para 12 horas, eu preciso relatar lá, administrado 500 ml. Se o paciente ele ingeriu uma cápsulazinha com 100 ml de água, eu preciso colocar lá, via oral, 100 ml de água. Se o paciente está com uma alimentação por sonda enteral e foi infundido 300 ml de alimentação, eu preciso colocar. Então, quando chega no final do plantão, às 18 horas, eu vou somar tudo que foi introduzido no paciente. Nessas 12 horas, o paciente ou ele vai me dar, né, essa eliminação aí, ó, próximo, tá? Ou distante. Vamos supor, foi infundido 100.000 ml no total, no decorrer das 12 horas. E ele elimina apenas 500 ml, ele está tendo uma retenção.
Então, por isso que a gente acaba observando o paciente, o porquê que ele está muito edemaciado, o porquê que ele não está eliminando, né? Tendo a evacuação, porque ele está tendo essa retenção aí intestinal, e a gente precisa observar isso. A importância do balanço hídrico justamente é para isso, tá? Quando o paciente ele apresenta essa retenção urinária, eu preciso descobrir o que está ocorrendo com essa retenção, o porquê que ele está edemaciado. Então, a gente joga logo o balanço hídrico por isso, tá? Que a gente precisa monitorar tudo que está sendo introduzido e tudo que está sendo eliminado. Foi? Isabela, seu áudio está desativado, eu não te ouvi se você falou alguma coisa. Foi sim. Foi? Então, ó, o equilíbrio entre o ganho e a perda de líquido pode sofrer alterações. Esta pode ser desencadeada por êmese, né? Diarreia, diurese excessiva, estado febril, hemorragias, queimadura, levando uma desidratação. Então, vai depender aí do quadro do paciente, tá? A retenção com formação de edema pode ser consequência de certos estados patológicos, renais e cardíacos. Torna-se necessário que faça o quê? O controle do peso. Esse paciente, ele é sempre pesado pela manhã, tá? É importante que esse paciente, ainda mais se for de grande queimados, né? É importante que esse paciente ele seja pesado pela manhã. Lembrando que esses pacientes de grande queimados, vocês já repararam que a queimadura, ela começa, tá liberando um líquidozinho? Esse líquido se chama seroma, tá? Então, quando ela tem essa perda, um grande queimado, ele tem essa perda aí de líquido excessiva, ele acaba se levando uma desidratação. Por isso, a importância de estar sempre pesando o paciente, porque se ele desidratar, ele vai perder peso. Então, isso é um dos controles também. Fora que a gente consegue ver, né, o tugor, a elasticidade da pele desse paciente. Então, a gente encostou, desceu rápido, a gente consegue identificar que esse paciente está hidratado. Agora, você fez a elasticidade, né, que é o tugor, e ele demorou a descer, então a gente consegue identificar que esse paciente ele não está hidratado. A gente consegue ver desta forma também, tá ok? A gente diz que é o tugor, a elasticidade da pele, tá bom? Alguma dúvida? Não? Bom, procedimentos, tá? Colocar a placa de controle hídrico no leito do paciente, tá? Registrar o impresso próprio das seguintes formas: líquidos ingeridos em 24 horas, líquidos eliminados em 24 horas, tá? Então, quem vai determinar quanto tempo, né, de quanto em quanto tempo vai fechar esse balanço é a unidade hospitalar. Mas, geralmente, as unidades hospitalares, ela fecha esse balanço hídrico a cada 12 horas, a cada final de plantão, tá ok? É importante anotar tudo, tá? Medir a diurese, vômito, tá? Que é êmese. Vou botar aqui. êmese. Puta que pariu. êmese, tá? Diarreia, líquidos e drenagem, tá? Em ml ou quantidade. Essa drenagem aqui, ele pode estar com dreno de tórax, tá? Ele pode estar com CVD, que é o catéter vesical de demora, tá? Exemplo, cruzes quantidades mais, média 2, grande quantidades mais 3. Então, isso aqui, vamos supor, a êmese, a gente consegue identificar a quantidade que foi eliminado? Não. Mas se a gente olhar no chão, a gente vai ver. Tá pouco, tá muito, tá médio. Então, quando a diarreia é a mesma coisa, tá? Então, se eu pergunto, já vai dizer que sim ou vai dizer que não. Se ele tiver com a fralda, vai ser mais fácil a gente estar identificando, tá? Então, para a gente poder estar identificando a diurese, se ele tiver com a catéter vesical de demora, é fácil. O êmese, né, muitas das vezes não tem como a gente aparar, né, porque a êmese, ela vem no vômito, ele vem de uma forma que a gente não tem controle, é a mesma coisa. Então, a gente perguntar, foi pouco, muito, médio, tá? E ele vai dizer, então a gente coloca a sinal relacionado às cruzes, que a gente tem mais ou menos uma noção, tá ok? Conseguiram entender essa parte? Conseguiu, Dorimar?
Então, vamos lá. Sim, professora, eu consegui. Tá. O controle hídrico, né, ele é mais rigoroso, inclui também a infusão venosa, que eu expliquei para vocês anteriormente. Um paciente ainda ser submetido a uma restrição hídrica, para o qual o médico estipula a quantidade de líquido aí que podem ser dados em 24 horas. Nesse caso, a enfermagem deve consultar o nutricionista para dividir a quantidade de água entre a enfermagem e a sonda, no caso aqui está SND, que é serviço noturno e serviço diurno, tá? Ou a gente vai colocar SD, eu vou colocar aqui para vocês. Vocês vão ver isso mais na frente no atrasamento, tá? Ó, SD significa serviço diurno. SN, serviço noturno. Tá? Então, a gente está aqui SD e SN por conta disso, serviço diurno e serviço noturno. Finalidade, controlar rigorosamente a entrada e a saída de líquidos do organismo, tá? Bom, aqui vem para aquela partezinha mais chata que todo mundo acaba confundindo, que tem um certo grau aí de dificuldade, tá? Mas eu tento explicar da melhor forma possível. Como é que vocês irão pegar esse atrasamento legal? Quando vocês estiverem praticando, tá? Mas se vocês não entenderem, é só falar que eu explico quantas vezes for necessário, tá? Atrasamento é o momento em que a enfermeira analisa a prescrição médica e utilizando seus conhecimentos sobre a interação medicamentosa. Então, o aprasamento, ele é atribuição de quem? Do enfermeiro. Não que o técnico de enfermagem, ele não possa realizar esse aprasamento. Só que pelo enfermeiro, né? Ele está numa escadinha, no degrauzinho, né? Técnico, enfermeiro, ele está no degrauzinho, porque a gente estudou um pouco mais tempo de farmacologia, então a gente consegue identificar essas interações medicamentosas. O que seria isso? Algumas medicações, elas não podem ser feitas ao mesmo tempo, tá? Que pode trazer danos ao paciente. Algumas medicações, elas não podem ser feitas com soro fisiológico, com soro glicosado e apenas com água destilada. Então, a gente precisa fazer esse aprasamento de uma forma em que essas medicações, elas não sejam infundidas o quê? Juntas. Por isso que a gente dá como uma interação medicamentosa, tá? Avalia a conduta e estipula os horários da administração das medicações realizados com cuidado. Com o tempo, tá? Vocês acabam aprendendo quais as medicações que podem ser feitas juntas, quais as medicações que podem ser feitas pela mesma via, que é o mesmo acesso, quais medicações que elas precisam ser feitas em vias diferentes, tá? Um acesso aqui e outro aqui, em vias diferentes, tá? Isso com o tempo vocês acabam pegando na prática. O aprasamento, ele é assim, tá? Então, aprasamento eu tenho de uma vez ao dia, eu tenho de 12 em 12, eu tenho de 8 em 8, eu tenho de 6 em 6, eu tenho de 4 em 4, eu tenho de 3 em 3 e eu tenho de 2 em 2, tá? Então, como seria esse aprasamento? Deixa eu só sinalizar uma coisa para vocês. Quando a gente começa o plantão, nós começamos às 7 horas da manhã, serviço diurno. Ele começa às 7 horas da manhã e termina às 19 horas. O serviço noturno, ele começa às 19 horas e termina às 7 horas da manhã. Isso é a troca de plantão. Para eu poder assumir o plantão, às 19 horas, eu preciso estar no meu setor, na clínica médica, na emergência, no centro obstétrico, tá? E assim sucessivamente. Eu preciso estar ali aquele horário. Muitas das vezes a gente prefere, a gente chega cedo, tá? Para a gente poder trocar de roupa, fazer aquelas coisas todas e assumir o nosso plantão com calma. Então, o aprasamento, a gente nunca coloca, pode ocorrer... Oi? Diurno de 7 da manhã às 7 da noite. Noturno de 7 da manhã às 7 da manhã. Ó, você vai colocar assim,
diurno de 7 às 19. Uhum. Noturno, 19 às 7. Não coloca 7, 7, 7 não, tá? Porque senão vocês vão se confundir. Então, vocês vão perceber que muitas das vezes eu falo assim, 18 horas, 22 horas, 23 horas, tá? 14 horas. É hábito que a gente acaba pegando, adquirindo. Se vocês me verem no laboratório, vocês vão perceber que eu falo desta forma. Isso a gente acaba levando para a vida, tá? Eu não falo 2 horas, 3 horas, eu falo 15 horas. Agora é 15 horas, tá? A gente acaba levando para a vida, tá? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês conseguiram entender que a troca de plantão é às 19 horas, correto? Ou às 19 ou às 7 da manhã. Então, nenhuma medicação, né? Assim, vou mudar a frase. A gente evita de colocar as medicações para as 7 horas da manhã e às 19 horas. Por quê? Porque é a troca de plantão. Quando é a troca de plantão, eu tenho que estar administrando medicações às 19 horas? Não. Só quando o paciente ele chega naquele momento ali, 18h45 ou 18h50, tá? Ele chega aquele momento ali, aí não